boa noite, que vai ser ao vivo. Então, eu peço, por favor, vocês continuem nesse silêncio, para que dê para ouvir tudo que vai acontecer, tá bom? Obrigada e bom espetáculo. Há 16 anos, uma criança havia sido deixada na banca de madeira do pátio de Notre Dame. Era um domingo de Quasímodo. Conforme o costume da época, depois da missa, as mulheres foram ver as crianças abandonadas. Ninguém se interessou por levar aquela horrenda criatura. Pessoas passavam pelo local. Isso não é uma criança, é um monstro. Ele é horrendo, Deus nos livre! Quem há de querer um ser horrendo desses? Um jovem padre que passava e observava a cena, e escutando os comentários, se compadeceu e foi até o pequeno. Vou adotar o menino, vou cuidar e ensinar. Já tinha ouvido falar que esse tal padre Cláudio Floro era um feiticeiro? Bom, devia ser mesmo para querer ficar com tal monstrinho. Mas o religioso tinha razões que elas não conheciam. Nasci nobre, meus pais, mortos pela peste, mas me ensinaram tanto sobre a vida. Aprendi leis, latim, teologia, medicina e arte. Mas sempre fui sozinho, mesmo cuidando do meu irmão, ainda assim. O padre emocionou-se com toda a deformidade. O menino tinha pernas tortas, a coluna vertebral dobrada, uma verruga no olho direito e a cabeça afundada entre os ombros. Batizou-o de Quasímodo, não só por causa do dia que foi encontrado, como para expressar seu caráter incompleto. Ele parecia quase um ser humano. Foi com muito custo que o padre o ensinou, o pequeno, a ler e escrever. Criado dentro da catedral, Quasímodo tornou-se íntimo de sua arquitetura. Conhecia os corredores e, sobretudo, os sinos. Quando se pendurou pela primeira vez à corda e fez soar os sinos, apaixonou-se pela profissão de sineiro, mas ela lhe traria um novo infortúnio. Seus tímpanos despedaçaram-se e Quasímodo ficou surdo. Tantas desgraças fizeram dele uma pessoa amarga e ressentida. Só se relacionava com a catedral e com Dom Cláudio, por quem sentia uma gratidão e um grande amor. Mas o padre, embora visto por todos como um sábio, tinha um lado não muito bom. Talvez contribuísse para o fato de seu irmão Jehan não ter retribuído a dedicação com quem o criou, e ter se tornado um jovem festeiro e ignorante. A peça está atrasada. Os ministros não vão gostar disso. Anda logo. Será que ainda vai demorar muito? Já estamos cansados de tanto esperar. Eu vim até aqui ver uma grande peça e fica nessa enrolação? Já sei. Vamos continuar com o festival. Vamos coroar o nosso grande rei dos tolos. O rei precisa ser bem feio. Eu conheço alguém. Além de tudo isso, ele é surdo.
Socorro! Ei, você vem comigo por tentativa de sequestro. Você está bem? Estou bem, obrigada. Jehan Ken, no dia dos Reis, havia liderado os estudantes que chegaram pelas ruas de Paris. Um dia depois, o mesmo grupo, tendo à frente o mesmo Jehan, lotava as galerias do tribunal para assistir ao julgamento do Corcunda. Em apenas 24 horas, a sorte do cineiro tinha dado uma reviravolta. Acabar de ser aclamado o rei dos loucos, agora estava algemado diante do auditor Florian, encarregado do processo. Ninguém sabia que o auditor também era surdo, um problema sério para quem tinha por profissão fazer interrogatórios. Para disfarçar a surdez, ele decorava o nome e o delito do acusado e tentava deduzir as respostas. Seu nome? Como não ouviu nada, o cineiro ficou em silêncio. O auditor pensou que ele havia respondido e continuou. Sua profissão? Os estudantes deram-se conta do absurdo daquela situação. Um surdo interrogando outro surdo, e esforçaram-se para conter o riso. Muito bem. O senhor é acusado de desordem noturna, agressão a uma mulher e desacato à autoridade dos guardas. O que tem a dizer em sua defesa? Senhor escrivão, anotou tudo o que ele disse até agora? As gargalhadas explodiram nas galerias do tribunal. O auditor imaginou que o público ria de uma resposta desaforada de Quasimodo e gritou. Por essa resposta, você merece ser condenado à forca, imbecil. As parlamentares mais ainda, até o escrivão e os guardas riam. Só o cineiro continuava sério, pois não tinha entendido nada. Furioso, o auditor Florian perdeu o controle e explodiu com Quasimodo. Sabe com quem está falando? Como ousa desrespeitar o auditor de satélite? Fique sabendo que eu, Florian Barbedini, sou encarregado da Polícia Civil de Paris, das investigações de crimes e delitos, das limpezas de ruas. E além disso, sou inquisitor, investigador e examinador e... O surdo que discursava para o outro surdo. Ninguém compreendia o que o estava olhando estupefato, impassível. Enquanto as gargalhadas vibravam e agitavam, nessa hora o juiz supremo de Paris, Robert de Centerville, apareceu para salvar o auditor do ridículo. Quando notou a presença de seu superior, Florian o interrompeu o discurso e dirigiu-se respeitosamente a ele. Excelência, peço a pena máxima para o réu por desacato à justiça. O juiz dirigiu-se a Quasimodo de jeito tão firme e significativo que este deduziu que iria começar o interrogatório. Que delito você cometeu, seu patife? Quasimodo. Está brincando comigo, idiota? Cineiro de Notre Dame. Ah, cineiro, então será açoitado com um carrilhão de chibatadas. Está bom ou quer mais? Se perguntar a minha idade, tenho 20 anos. O juiz não conseguiu mais se conter. Bufando de fúria, ordenou. Levem o canalha à praça de greve agora mesmo. Minha sentença está dada. Ele será açoitado e amarrado à roda durante 1 hora. O escrivão lavrou a sentença, e o juiz Robert de Centerville assinou-a primeiro. E quando chegou a vez de Florian fazer o mesmo, o escrivão se compadeceu de Quasimodo e murmurou no ouvido dele. Auditor Florian, o acusado é surdo. Ah, eu não sabia. Isso é um fato gravíssimo. Aumente para 2 horas de pelourinho em vez de 1. Escoltado pelos guardas, Quasimodo foi levado à praça de greve, para que a sentença fosse cumprida. Num canto escuro da praça de greve, havia uma casa arruinada, a qual chamava de Tour Holland. Esse era o nome da antiga proprietária, que há 3 séculos antes, quando seu pai morreu numa cruzada, cavou uma cela na parede e se fechou-se nela por um sinal de luto, por 20 anos até morrer. Desde então, a cela passou a ser ocupada por mulheres que desejavam ser enterradas vivas para pagar algum pecado ou após sofrer uma grande dor. Na época que se passava essa história, a habitante de Tour Holland era a velha Gudule, ou Chantefleury, o nome de juventude da doida. Órfã de pai, ela havia crescido em Reims com a mãe. Eram muito pobres. A única alegria que teve na vida foi o nascimento de sua filhinha Agnes em 1466. Era uma linda criança a quem Chantefleury se apegou com paixão. Certo dia, um bando de ciganos instalou-se em Reims. A jovem mãe levou a menina, então com 1 ano de idade, ao acampamento deles. Queria que as ciganas lessem seu futuro. Elas encantaram-se com a beleza da garota
e disseram que Agnes seria uma rainha. E Chantefleury ficou felicíssima. No dia seguinte, a criança desapareceu do berço. Desesperada, a mãe saiu pelas ruas procurando a filha, de casa em casa. Quando voltou à noite, as vizinhas lhe disseram que 2 ciganas haviam entrado na casa com um embrulho. Certa de que elas haviam lhe trazido a menina, Chantefleury correu ao quarto. Uma surpresa terrível a esperava. Em vez de sua linda Agnes, risonha e corada, havia no berço um menino de cerca de 4 anos, cego de um olho, coxo e corcunda. Seu primeiro impulso foi gritar: As ciganas transformaram minha filha nesse monstro! Vasculhando o chão, ela encontrou, junto da extinta fogueira, um sapatinho de sua filha, com marcas de sangue. Acreditou que tivessem matado Agnes. No dia seguinte, acordou com os cabelos totalmente brancos. Fugiu para Paris e deixou o menino deformado na banca do pátio de Notre-Dame. E enterrou-se na cela de Tour Holland. Desde então, tornou-se Gudule, a louca. Quasimodo chegou numa carreta entre gargalhadas e vaias do povo. Era o mesmo povo que à véspera havia aclamado Rei dos Loucos. A praça também era a mesma onde o sineiro foi carregado em triunfo pelos foliões. Tal como a roda, o mundo também dava muitas voltas. As trombetas soaram e o espetáculo começou. Quasimodo foi posto de joelhos na roda e amarrado com correias e fivelas. Sua fisionomia era de um louco ou selvagem. Parecia que olhava tudo sem ver. O vergudo subiu no tablado e marcou o horário em uma ampulheta. Pegou o chicote, cheio de pontas e nós, com pontas de metal, e o estudante Jehan Fleur gritou: Parisienses, aproximem-se! Venham ver o sineiro de meu irmão que vai ser açoitado. É uma horrenda criatura com costas de camelo. Todos riam. A roda começou a girar e a expressão de dor e pavor que Quasimodo tinha no rosto só fizeram aumentar as risadas. Cada vez que o vergudo levantava o braço e as correias caíam com fúria nos ombros do corcunda, o sangue jorrava e espirrava na multidão. No início, o sineiro fez um esforço tremendo para arrebentar as correias, mas como elas não cederam, pareceu conformar-se com sua sorte e deixou a cabeça cair sobre o peito. O povo aproveitava para extravasar seu ódio e suas frustrações em cima do pobre coitado. Seu monstro, corcunda, feio! Bem feito, isso é pra ele aprender a não acordar a gente tocando aqueles sinos tão cedo. Mesmo sem ouvir nada, Quasimodo captava a raiva da multidão. Sentia uma mistura de cólera e desespero. Estava mergulhado numa espécie de névoa quando viu um padre atravessar a praça em direção a ele. Era seu pai adotivo, Dom Cláudio Frollo. Um sorriso aliviado e terno estampou-se no rosto do prisioneiro. No entanto, quando o paróquio de Notre-Dame chegou perto da roda, mandou o vergudo girar mais depressa e apressou o passo com medo de ser reconhecido pelas pessoas. A expressão de Quasimodo tornou-se amarga e triste. E estava sendo açoitado por 1h30, faltando meia hora para completar a pena, quando sua voz rouca berrou: Água! 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 Uma bela jovem com um paneiro na mão, segurando uma cabra branca pela coleira, aproximou-se dele. Quasimodo entrou em pânico. Era a mesma moça que ele havia tentado raptar na noite anterior, a mando de Dom Cláudio Frollo. Com certeza ela o reconheceu e vinha vingar-se. Mas em vez disso, Esmeralda subiu no tablado e estendeu-lhe uma garrafa d'água. Do olho do corcunda rolou uma grossa lágrima, de tão comovido que ele estava. Ele não conseguia beber água. Foi preciso a cigana levar o gargalo à boca de Quasimodo e despejar o líquido, que ele solveu de uma vez. O espetáculo abrandou o coração da plateia, ver a jovem delicada e encantadora socorrer aquele monstro da miséria humana. Era uma cena bela demais para ser verdadeira. O povo pôs-se a bater palma emocionado. Assassina de crianças! Logo será você subir nesse tablado! Maldita cigana! O sol apareceu e Paris começou a florir, preparando-se para a primavera. Em frente da igreja de Notre-Dame, na varanda da rica mansão da viúva de Gondelaire, um grupo de moças elegantes e alegres conversavam. Eram Fleur de Lis, a filha da dona da casa, e suas amigas, Diane, Amelotte e Colombe, e uma filhada da jovem de 7 anos. Na sala, a viúva acertava seu casamento com a filha do
a filha com um belo oficial. Era um capitão Febo. A afilhada de Flor de Lis olhava a movimentação na praça. Encantou-se com uma bela jovem dançando com um pandeiro. Minha madrinha, venha ver que linda dançarina! A moça olhou a cena e logo foi chamar o noivo. Meu bem, você não disse que há pouco tempo salvou uma cigana de uns bandidos? Por acaso é aquela ali dançando na praça? Na varanda, Febo observou o espetáculo e confirmou. Parece que ela sim. Estou reconhecendo-a pela cabra. Que bonita cabrinha! Quem é aquele homem de preto em cima da torre? Todos olharam para o alto da catedral. Curvado sobre o parapeito de uma das torres, olhando fixamente a cigana, estava Dom Cláudio Frollo. Flor de Lis o reconheceu e disse quem ele era, e uma de suas amigas comentou. A moça que se cuide, pois o padre Frollo odeia ciganas. Maravilhadas com os passos da cigana, as garotas tiveram a ideia de convidá-la para dançar na varanda. Flor de Lis pediu ao noivo que fosse chamá-la, já que era o único ali que conhece-la pessoalmente. Sem jeito, ele tentou se esquivar, mas acabou fazendo sinal à jovem. Ei, bailarina, venha cá. Ao ouvir aquela voz, Esmeralda corou e estremeceu. Seus olhos brilharam quando se encontraram com os de capitão. Decidida, colocou o pandeiro debaixo do braço e caminhou até a varanda da mansão. A chegada da cigana causou um forte impacto nas jovens. Ela era muito mais bonita vista de perto. Todas ficaram enciumadas, apesar de serem ricas e a moça pobre. Flor de Lis reparou que seu noivo parecia enfeitiçado pela criatura. Linda garota, não está me reconhecendo? Claro que estou. Mas que memória boa ela tem. Sem dar importância ao noivo, Capitão Febo puxou a conversa com ela, Esmeralda. Perguntou detalhes sobre a sua fuga naquela noite e comentaram sobre o castigo dado ao cineiro. A cigana continuava penalizada ao lembrar do aceitamento de Quasimodo. Os dois eram-se tão bem que Flor de Lis não podia mais disfarçar sua desconfiança. Subitamente, a viúva gritou. Que animal horrendo é esse? A cabra de Jales se enrosca no vestido da senhora. Esmeralda correu para tirar dele. Foi quando Jane a reconheceu. Então é essa a famosa cigana da cabra? Dizem que é feiticeira e que a cabra faz milagres. Como não me lembrei antes? Quero que sua cabra faça milagre. O que é isso? Esmeralda enrubesceu-se e disse que aquele era o seu segredo. Virou-se para ir embora. O capitão tentou retardar seus passos e a chamou. Por que está tão apressada? Ao menos diga o seu nome. Esmeralda. Nessa hora, a filhada de Flor de Lis, que brincava com a cabra e que havia pego o pacotinho, chamou a madrinha de lado. Venha ver o que a cabrinha fez. Flor de Lis olhou as 4 peças no chão. Em cada uma havia uma letra, formando um nome, Febo. A noiva do capitão tremeu. Tem certeza que foi ela que escreveu isso? Ah, então esse é o seu segredo. Além de feiticeira, é minha rival. A Esmeralda recolheu as peças e fugiu dali o mais rápido que pôde. O capitão deixou a noiva soluçando e correu atrás da cigana. Enquanto isso acontecia, o paroco Dom Cláudio de Frollo procurava Esmeralda pela praça. Ele não havia visto sair. Reparou no agrupamento de gente e julgou que era ela quem dançava. Ao chegar perto, viu um homem vestido com roupas extravagantes e coloridas, entretendo as pessoas com acrobacias. Era o mesmo que ultimamente andava sempre acompanhado a cigana e a cabrinha. Levou um susto. Meu ex-aluno, Pierre Gringório, o que está fazendo aqui? Envergonhado. Agora ganho vida como saltimbanco e me casei com a bailarina cigana. Dom Cláudio ficou furioso e disse. Como ousa tocar nessa mulher e virar-se contra Deus? Não, nunca cheguei próximo a ela. Ela acredita que tem que se manter virtuosa para encontrar seus pais, pois Esmeralda foi uma criança abandonada. Ela carrega no peito um amuleto, que segundo uma superstição tem o poder de levá-la até seus pais, mas desde que ela se mantenha pura. Então quer dizer que ela não pertenceu a ninguém? Naquela noite, Esmeralda e Febo tornaram-se a se encontrar, dessa vez no canto da cidade, onde estava escuro e pouco movimentado. Esmeralda radiava e deixava claro sua paixão por Febo. Quisera eu estar sempre contigo. Você casaria comigo? Você sabe que... Hesitante, Febo busca palavras e acaba deixando Esmeralda desolada e triste. Esmeralda arruma suas coisas e tenta ir embora. Febo segura e mostra toda sua grosseria, tentando a beijar. De repente, uma sombra surge de dentro de um dos becos e acerta Febo nas costas com um punhal. Ele cai desacordado. Era o padre. Venha comigo. Sem perceber quem era, Esmeralda corre junto com o padre, até pararem em outro canto da praça. Eu salvei sua vida. Você me deve. Venha, vamos comigo. Sei que me dediquei a Deus, mas desde que vi pela primeira vez,
Eu não pude me conter. Contigo vou até o inferno. Não, me solte! O que foi que você fez? Com o ocorrido, a guarda foi acionada e logo os patrulhais chegaram. Ou vem comigo ou te entrego à polícia. Eu prefiro morrer a ficar com você. Então o padre a entregou para a patrulha, que por sua vez a levou e condenou à forca. Ela foi condenada e logo seria enforcada por aquele crime que não cometeu. Não, isso não é justo! Foi o padre! Eu disse que seria a próxima! Pelo crime de assassinato, você está condenado à morte pela forca. Quando ela estava prestes a ser enforcada, Quasimodo surge e agarra nos braços fortes e foge com ela para dentro de Notre Dame. Refúgio na igreja! Eu peço, refúgio na igreja! Naquele período, dentro das igrejas, havia uma área em que as pessoas poderiam se refugiar como parte neutra e não poderiam ter penas e leis aplicadas assim. Por que você me salvou? Como não sabia que o sineiro era surdo, a moça estranhou que ele não respondesse à pergunta. Quasimodo saiu da cela e voltou pouco depois trazendo uma cesta cheia de comidas. Esmeralda começou a comer faminta. Não olhe pra mim. Sei que sou feio, mas não tenha medo. Não lhe farei mal algum. À noite, você pode caminhar pela igreja. Só não saia daqui. Se deixar o asilo, os guardas a matarão. Esmeralda queria agradecer, mas não encontrou palavras. Sentiu uma aguda solidão. De repente, Lidiane entrou na cela para lhe fazer companhia. A cabeça felpuda roçou em seus joelhos e lhe trouxe uma grande alegria. Esmeralda. Lidiane, que bom que está aqui. Vou descansar. Naquela noite, Esmeralda dormia, enquanto ouviu um ruído na porta. A escuridão foi quebrada pela luz da lamparina que Dom Cláudio trazia na mão. Por favor, venha comigo. Eu a quero demais. Largue-me, monstro, eu lhe soco a cara. Fortes o agarraram. Mesmo na penumbra, reconheceu a corcunda do filho adotivo. Quasimodo, por favor, me solte. Você vai ver, se não for minha, não será mais de ninguém. Amanhã te entregarei à patrulha. No dia seguinte, a patrulha chega à igreja e leva Esmeralda, que por sua vez reluta muito. Chegando na praça, mais uma vez, todos estão lá para ver o enforcamento. Quando colocada na frente de todos, do seu colar cai um sapatinho, e Gudule percebe que era igual que ela tinha guardado de sua filha. Parem o enforcamento! Essa é minha filha perdida que há tanto busco! Saia já daqui, velha. Essa mulher é uma bruxa e deve pagar por seus pecados. Não faça isso comigo! Eu já sou uma senhora que sofreu muito na vida! Logo em seguida, chegam os amigos e pedem para que soltem a cigana, mas ninguém lhes ouve. Soltem-na! Deixa ela em paz. Ela não é feiticeira, o monstro é o padre. Pouco tempo depois, a tragédia acontece. Esmeralda foi enforcada por todos os crimes que a acusaram. Minutos depois, chega o Quasimodo, desolado, e leva sua amada, e termina seus dias ao lado dela. Os sinos de Notre Dame silenciaram-se, e nunca mais se ouviu nem ouviu falar de Quasimodo. Alguns anos mais tarde, quando estudiosos faziam escavações no cemitério de Montfaucon, em Paris, acharam dois esqueletos estranhamente abraçados. Um era de uma jovem mulher, com restos de um vestido branco, e o segundo era de um homem com a coluna vertebral torta e uma perna mais curta que a outra. Não representavam sinais de ferimentos. Concluiu-se que morreu de uma morte natural, abraçado à jovem. Quando os homens tentaram separá-los, o esqueleto masculino dissolveu-se na poeira.
Gente, boa noite mais uma vez. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Eu quero dizer que a gente ainda não terminou esse nosso segundo ato da nossa mostra de hoje. Temos uma apresentação rápida aqui do ensino médio.